Se preparem que o vídeo de hoje vai ser daqueles, famoso duelo entre o Alfa e o Betinha. Ao escolher um parceiro para casamento, você deve escolher a pessoa. Ah, cara, foi mal. Eu já li esse título, só que eu tenho que me recompor porque a matéria foi um pouco assim demais da conta. Ao escolher um parceiro para o casamento, você deve escolher a pessoa que você mais ama ou a pessoa com quem você se sente seguro. Olha só, hein? Para quem não acredita nesse título, eu vou traduzir o porquê ele parece ser engraçado, mas para quem quiser acompanhar a matéria, saiu no jornal Yomiuri, dia 10 de agosto às 6 da manhã, ano de 2026. E é uma coluna que fala sobre amor e casamento por Komati. Acho que é assim que eu falo o nome da pessoa. Mas enfim, traduzindo, você deve escolher a pessoa que mais ama, no caso, aquele que a gente conhece como o Shed moreno tatuado com cara de bandido que vai deixar você traumatizada, ou o Bentinho, o famoso Bentinho, que vai te dar segurança, vai deixar você ser uma pessoa segura de suas compras no final do mês. Horas, horas, que matéria que o Japão foi lançar. É claro, aqui esse perfil do Alpha no Japão, ele é um pouco diferente. Teve um comentário que eu li de alguém falando que as mulheres preferem o tal Ikeimen. Foi a primeira vez que eu ouvi esse adjetivo, que é pro cara que tem o rostinho limpo, tem a aparência de. Eu acho que é esses caras meio afeminado que você vê bastante ele naqueles clubes de como é que diz? Idols masculinos. E aí você tem esse perfil de beleza, não é o moreno tatuado com cara de bandido que faz sucesso aí no Brasil. Aqui é o padrão de beleza um pouco diferente e é esse tipo que faz sucesso aqui. Então, infelizmente, se você é o moreno tatuado com cara de bandido e acha que vai ter o mesmo sucesso que você tem no Brasil, as coisas podem ser um pouco diferentes aqui no Japão. Mas vamos ver essa matéria aqui, porque essa matéria eu dei uma lida anteriormente, cara, e eu tive que me conter os risos, porque é literalmente a hipergamia universal da mulher. Bom, vamos ler aqui para ter uma ideia do que o Japão está inserindo nas cabeças das mulheres por aqui. Uma postagem intitulada Devo me casar com a pessoa que mais amo ou com a pessoa com quem me sinto segura? Foi enviada ao site de discussão colaborativa Hatsugen Komachi por uma mulher de 20 e poucos anos. Uma mulher de 20 e poucos anos. Ok, já começamos bem, né? Quem será que tem a possibilidade de escolher entre a pessoa que você mais ama e a pessoa que você se sente seguro? É sempre a mulher de 20 e poucos anos que você faz a referência nessas matérias polêmicas. Bom, vamos lá. A autora da postagem está em dúvida se deve se casar com a pessoa que mais ama. Vamos chamá-la de pessoa A. Ou com alguém que ela. Vamos lá. Pessoa A de alfa. Já começou bem. Ou com alguém que ela não ama tanto, mas que a valoriza. Vamos chamá-lo de pessoa B, o Betinho. Ela pede a opinião dos leitores, dizendo: sei que é desonesto escolher com base em comparações, mas agradeceria alguns conselhos. Ok, já tem uma outra coisa errada aqui. Por que você está falando sobre duas pessoas? Se você está com uma pessoa, você deveria não comparar com outras pessoas. Então, basicamente, você está lidando com dois relacionamentos ao mesmo tempo. Enfim, são as habilidades que as mulheres de 20 e poucos anos têm. E a gente não se deve mais se espantar
com essas coisas, por mais que a gente esteja falando de Japão. De qualquer forma, voltando aqui para a matéria, que se olhe para isso, será um casamento feliz? A publicação inclui a declaração: partindo do pressuposto de que a outra pessoa me coloca em primeiro lugar, está considerando seriamente o casamento, então prosseguiremos com ambas as partes com base nessa premissa. Então, beleza, o Alpha Chedney e o Beta Bentinho, eles estão ali preparados para casar. A premissa é essa, os dois vão querer casar. Embora eu ache que o Alpha Chedney ele não não está muito interessado nisso, mas vamos lá. Primeiro, por que não encarar a questão? Se a felicidade fosse possível em ambos os casos, qual você escolheria? Ninguém quer se arrepender das escolhas que fez na vida, mas é improvável que você esteja escolhendo por uma eliminação, pensando: não gosto de uma pessoa, então vou escolher a outra. Se ambas as opções levassem a um casamento feliz, ainda que de uma forma diferente, qual opção lhe atrairia mais? O autor da publicação original descreve o Alpha Chedney como superior em termos de conforto, aparência, respeitabilidade e confiança de que pode amar a Alpha Chedney por toda a vida, sugerindo que o autor da publicação original realmente deseja o casamento com Alpha Chedney. É uma piada, não é? Você vê que a mulher, ela faz aqui uma forte menção às mesmas emoções que ela sente em relação ao moreno tatuado com cara de bandido no Brasil, né? Ela se atrai pela aparência, pela questão de passar aquela aura de respeito e aquela imposição de confiança, porque ele é um cara perigoso e tudo mais. E a mesma coisa está acontecendo aqui, né? Você vê que a mulher dos 20 e poucos anos está ali na balança, e quem realmente ela deseja é o Alpha Chedney com cara de bandido. Ai, caramba, viu? Olha o Japão inserindo na cabeça da mulher moderna as mesmas merdas que foram inseridas na América. Tá começando a lavagem cerebral, hein, amigos? Bom, vamos seguir a matéria. Se for esse o caso, então a razão pela qual você simplesmente não escolhe se casar com Alpha Chedney é porque sente que existem riscos envolvidos no casamento. Você ama muito Alpha Chedney, então acha que sentirá ciúmes por coisas triviais. E como Alpha Chedney tem uma personalidade egocêntrica, você se sente manipulada no futuro. Então é aquele caso, né, que o Alpha Chedney coloca a mulher no seu polo feminino, porque ela começa a ficar toda insegura, né? O Alpha Chedney, ele pode ter outras. Eu me sinto vulnerável, eu me sinto feminina no polo feminino. Então, você tem aqui a famosa disputa entre polos masculino e feminino, né? Que por mais que o cara ele seja o Alpha Chedney e esteja com ela vai ficar naquela posição feminina da mulher de emitir essa insegurança em relação ao sexo oposto. Além disso, você parece preocupado com o que aconteceria se tivessem e criassem filhos. Em resumo, fica claro que você sente que se casar com Alpha Chedney seria de alto risco e alta recompensa. Então, como já sabemos, né, se a mulher ela consegue esse cara, ela vai viver altamente preocupada na questão de reputação, mas vai ser um alto risco e uma recompensa alta, porque é aquilo que ela realmente quer. E todas elas, né? Ela e mais quase todas as mulheres que existem. Enfim, bora agora pro outro ponto aqui da sessão. Talvez a sensação de segurança venha de ter algo com o que comparar. Por outro lado, e quanto ao casamento com o Beta Bentinho? A publicação também inclui declarações como: acho que poderia passar meus dias em paz de espírito. E acredito que se passarmos muitos anos juntos,
o afeto surgirá. Meus pais sempre me disseram: confiança é mais importante que o amor. Parece que, embora ainda não sinta amor, ele vê Beta Bentinho como alguém que pode confiar. Bentinho, eu não te amo, mas eu confio muito em você, beleza? Eu não desejo você como eu desejo Alpha Chardonnay, mas Bento Bentinho, eu sei que eu posso confiar. Ai, cara, pra você que acha que a mulher japonesa ela é assim pura em seus relacionamentos, você vê que ela pode estar muito bem te colocando como prêmio de consolação, como o Beta Bentinho. Infelizmente, meus caros, o Alpha Chardonnay passou a linguiça nela também. E aí ficou com o imprint. Mas enfim, vamos seguir essa matéria aqui porque é o retrato não é nem da mulher moderna, como é que diz? Tem um termo mais técnico para isso, que é a da natureza feminina. Ah, nessa Ranalita comentou a respeito, mas eu esqueci o nome. Quem lembrar, coloca aí no comentário, por favor. Mas vocês estão vendo, né, a situação que a mulher dos 20 e poucos anos aqui está. Tá naquela situação entre o Betinha e o Alpha Chardonnay. Mas só um detalhe, caras. Por mais que vocês possam sentir o seu sonho com a waifu asiática tradicional japonesa sendo destruído, você como estrangeiro, se você atende os padrões de beleza mínimos que a mulherada é, tem atração por aqui, você automaticamente já é classificado como o Alpha Chardonnay, porque você não transmite segurança. Ainda mais em ano de Takaichi, onde você está sendo expulso do país. Falar em confiança é algo extremamente difícil, porque vira e mexe, você pode ir embora a qualquer momento. Então, se uma mulher ela se atrai por você, ela vai se atrair por conta da pessoa que você é. Então você vai acabar estando numa posição de vantagem. Você vai sair do Betinha do Brasil e virar o Alpha Chardonnay no Japão. Então você vê que existe uma troca aí de perspectiva. E eu digo isso porque no meu caso, por exemplo, eu cheguei aqui zerado com a conta bancária. Eu tinha que dormir no chão nos meus primeiros dias. A minha mulher, ela viu a situação. Eu enrolava minhas blusas e roupas no cantinho, fazia uma cama ali forrada para mim e dormia. Ainda bem que eu tinha ar-condicionado e aquecedor, porque senão no inverno eu iria congelar. Então era uma situação ali quase que de morador de rua, e mesmo assim a minha mulher me ajudou nos primeiros dias que eu estava aqui no Japão. Então você vê que a confiança no a Alpha Chardonnay aqui era quase nula, mas ela deu todo um apoio e eu consegui ir construindo minhas coisas aqui pouco a pouco. Então ela conseguiu a opção do Alpha Chardonnay, porque de segurança, meu amigo, eu tô quase no zero nos primeiros dias que eu estava passando por aqui no Japão. Agora, você tem que atingir os requisitos mínimos, dominar pelo menos um inglês e uns outros requisitos que eu mencionei no outro vídeo. E tem um mínimo de aparência também, né? Porque infelizmente, se você é o cara moreno tatuado, um cara de bandido, você pode mais transmitir medo do que de repente ser um cara de atração e respeitabilidade que elas esperam que você tenha. Mas enfim, vamos seguir aqui, que eu queria só fazer esse breve parênteses, porque como estrangeiro você tem uma boa de uma vantagem comparado com os japoneses. Bom, vamos lá. No entanto, no fundo, não consigo evitar comparar a situação com o que teria sido se eu tivesse casado com Alpha Chardonnay e tenho medo de acabar me odiando por ter pensamentos tão desonestos. Além disso, parece que tenho receio de que se Beta Bentinho, que
desistiu de Alpha Chedney e se casou comigo, me traísse mais tarde, eu sofreria com o choque e o arrependimento para sempre. Então parece que ela, se o Beta Bentinho trair ela, ela vai ficar um pouco mais, ainda mais chocada se ela tivesse ido com o Alpha Chedney. Então é aquele negócio, né? Elas querem ir com o Alpha Chedney porque por mais que ele traia, vai ser menos mal se o Beta Bentinho trair ela. Então veja só, hein? O Beta Bentinho não pode trair, mas o Alpha Chedney, tudo bem, a gente faz uma vista grossa. Aliás, é o Alpha Chedney que todas elas querem. Então, traduzindo esse ponto aqui, né? Achei essa parte da descrição um pouco contraditória. Você escreveu no título da postagem que Beta Bentinho é alguém em quem posso confiar, mas o fato de você estar pensando, e se eu for traído? Significa que você não vê Beta Bentinho como alguém que possa confiar 100%. Talvez sua avaliação de Beta Bentinho seja baseada em uma comparação com Alpha Chedney. Comparado a Alpha Chedney, você sente que Beta Bentinho é alguém com quem você pode passar dias mais estáveis emocionalmente, é alguém que parece que me valorizaria e seria confiável. Então aqui é aquela máxima que nós já sabemos. Para o Beta Bentinho, na jovem de 20 e poucos anos, ela não recebe nenhuma forte emoção, tá? Você sempre vai ter dias estáveis emocionalmente. E vai ter aquela pessoa que vai estar sempre elogiando, paparicando, fazendo ela se valorizar e se sentir confiável. Vai ser aquele absorvente emocional, né? Que quando a mulher estiver se sentindo mal, ele vai ficar ali toda hora se rastejando aos pés dela, porque assim ela vai se sentir valorizada e confiável. Então você viu, né? Elas estão fazendo aquela maquiagem em cima desses textos para poder justificar a escolha do Beta Bentinho, às vezes, em comparação ao Alpha Chedney, por mais que ela nunca vá querer de verdade o nosso amigo Beta Bentinho. No entanto, se você optar por se casar com Beta Bentinho, Alpha Chedney desaparecerá da sua vida. Se você valoriza o afeto de Beta Bentinho atualmente porque se sente inseguro em relação ao seu relacionamento com Alpha Chedney, então você deve considerar se ainda valorizará Beta Bentinho da mesma forma depois que Alpha Chedney se for, e será capaz de apreciar o afeto direcionado a você. Acho que seria bom refletir também sobre esses pontos. Então aqui é um jogo de lógica que a gente já conhece. Se o Beta Bentinho ele some da vida da mulher de 20 e poucos anos em prol de um relacionamento com Alpha Chedney, ela não vai sentir nada, cara. A gente já sabe disso, porque quem ela realmente ama, já está no texto, e sente as fortes emoções, é o Alpha Chedney. Então, se o Beta Bentinho ficar num relacionamento com ela e o Alpha Chedney sumir, então ela vai se sentir pior porque ela não vai ter o cara que ela de fato ama. É assim, parece que está fazendo um malabarismo lógico, emocional para tentar achar alguma justificativa para não ficar tão ruim na fita com a escolha via hipergamia. Bom, agora a última parte aqui do vídeo vem a recomendação, né? Esteja preparado para correr riscos. Ou primeiro, cultive a autoconfiança. Considerando tudo o que foi dito acima, gostaria de recomendar duas coisas seguintes ao autor da publicação original. Tome uma decisão com base nos seus sentimentos atuais, pensando: se eu falhar, posso sempre tentar novamente. Número 2. Torne-se alguém que consegue manter um estado mental estável, independente de outra pessoa. Então, considere o casamento. Então é aquela, né? Se não der em nada, segue fazendo de novo e de novo. Vamos fazer o carrossel rodar, porque eu sempre vou ter outras chances. Afinal de contas, eu sou uma mulher empoderada que ninguém pode me
proibir de nada. Então você vê, né? Então, literalmente jogando o conservadorismo da mulher japonesa no lixo com essa recomendação aqui. Se eu falhar, posso sempre tentar novamente. Então, vamos seguir ao final aqui. Primeiro, embora você deva fazer tudo o que puder para evitar riscos que são irreparáveis ser perdidos, como sua vida ou propriedade, se você acredita que mesmo se você falhar, você pode começar de novo. Então, assumir riscos é uma opção na vida. Então é isso aí, bora com Alpha Chedney. A publicação inclui uma declaração de que a pessoa que a escreveu já foi traída várias vezes no passado e tem dificuldade em confiar em pessoas. Se a pessoa ainda está considerando dar o passo para a vida de casada, apesar da ansiedade que existe, o risco de ser atraída por qualquer parceiro. Por que não arriscar um futuro com alguém que ela sinta que pode cultivar amor e confiança? Então ela tá jogando em pergamia aqui, né? Eu quero o Alpha Chedney e eu quero domar ele para que ele vire o meu cãozinho aqui de confiança. E é o número 2, que é a parte do tornar-se alguém que consegue manter um estado mental estável independente da outra pessoa. Essa recomendação aqui ela falou o seguinte. Em seguida, a julgar pela descrição de que casar com a pessoa Alpha Chedney causaria ansiedade em relação a ciúmes e a criação dos filhos, e casar com Beta Bentinho deixaria uma ansiedade diferente da forma de sentimentos persistentes pelo Alpha Chedney, parece que a pessoa faz a postagem original está atualmente sentindo ansiedade, independente de quem esteja. Se for esse o caso, o cerne do problema pode não ser a outra pessoa, mas sim o estado mental da própria pessoa que fez a postagem original. Ah, finalmente as últimas linhas aqui salvaram um pouco a dignidade dessa matéria. Porque é obviamente que tem algo de errado na cabeça da mulher, porque onde já se viu você estar ali com uma pessoa, o número 1, e você está olhando para outra, seja em mesmo momento ou em momentos diferentes, você fecha o seu coração uma vez que você está com outra pessoa. Então você viu, né? Mulher de 20 e poucos anos. Cara, a sociedade moderna tá para acabar. Tanto no Brasil quanto no Japão, é a natureza hipergâmica feminina a todo vapor. Mas enfim, se vocês curtem notícias referentes ao Japão, deem o joinha para fortalecer, fique à vontade na seção dos comentários e até o próximo vídeo. Falou!